Olá, internauta. Hoje aqui nos estúdios do correiobrasiliense.com.br eu converso com o Dr. Ricardo Brito Pereira, ele que é procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região. Muito obrigado, viu, Dr. Ricardo? Eu que agradeço a oportunidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho no que diz respeito às greves envolvendo o setor público. Como é que as paralisações de servidores têm sido tratadas lá no Ministério Público do Trabalho? Bom, a greve é um direito fundamental. Isso está expressamente na Constituição, tanto no artigo 9º, quanto no artigo 37.7, que aí é específico para o servidor público. No caso do servidor público, houve uma resistência por parte da jurisprudência de reconhecer esse direito. Ficamos 20 anos aí, desde a promulgação da Constituição, não houve a aprovação de uma lei que tratasse especificamente do direito de greve no serviço público, mas recentemente o Supremo Tribunal Federal reconheceu que ali realmente existe a previsão do direito de greve, mesmo que não venha essa lei específica. E o Supremo Tribunal Federal mandou aplicar a Lei 7783 de 89, que é a lei que trata da greve na iniciativa privada. Então, enquanto não venha essa lei específica, que na redação original da Constituição ela era lei complementar, será aplicada a lei de greve na iniciativa privada. Mas ainda existem muitas dúvidas com relação à greve no setor público. Uma questão muito relevante é a da competência. Com a emenda constitucional 45 de 2004, houve uma alteração do artigo 114 da Constituição que trata da competência da Justiça do Trabalho. E ali está expressamente prevista a competência para julgar questões relacionadas com a greve, e não há nenhuma restrição. Ou seja, o constituinte derivado, ele tomou a opção legítima de colocar na competência da Justiça do Trabalho a greve de forma geral, tanto na iniciativa privada quanto no setor público. E no mesmo artigo 114, há uma previsão de uma atuação do Ministério Público do Trabalho em caso de conflitos decorrentes do exercício da greve, a greve em atividades essenciais com lesão ao interesse público, também remetendo à competência da Justiça do Trabalho. Ou seja, a menção de greve apenas na competência da Justiça do Trabalho e menção também apenas ao Ministério Público do Trabalho para atuar em questão de greve. Não há nenhuma outra menção à competência de qualquer outra justiça ou de qualquer outro ramo do Ministério Público. Então, nós temos convicção de que a greve ela deve ser tratada na Justiça do Trabalho, seja ela na iniciativa privada, seja ela no setor público. Da mesma forma, o ramo do Ministério Público encarregado de ajuizar ações para solucionar conflitos de greve que causem lesão ao interesse público é o Ministério Público do Trabalho. Ou seja, nós temos aí um direito fundamental que é reconhecido a todos os trabalhadores da iniciativa privada e do setor público, e temos também algumas limitações. A greve não é um direito absoluto, ela deve ser exercida com responsabilidade. Então nós temos toda a prestação de serviços públicos, que também deve ser assegurado para a comunidade em geral, e aí é importante chegar ao meio termo, para não esvaziar o direito fundamental do servidor público e nem parar de uma vez por todas com essa prestação de serviço, que é fundamental também para a sobrevivência da comunidade. Então é essa questão atual sobre a greve no serviço público. E no caso, por isso a importância da Convenção 151. A Convenção 151 da OIT, ela prevê a negociação coletiva no setor público. Ela está em tramitação no Congresso Nacional e a sua aprovação, a sua ratificação vai romper com uma barreira colocada pela jurisprudência no sentido de que o servidor público não pode negociar coletivamente suas condições de trabalho. Mas aí com essa ferramenta aprovada, a intermediação que hoje o Ministério Público do Trabalho faz no conflito entre governos e servidores não vai ser mais necessária? Vai ser necessária, né? A negociação coletiva é um mecanismo importante para a solução dos conflitos, tanto na iniciativa privada quanto no setor público. Mas, muitas vezes, essa negociação não resulta num acordo coletivo ou numa convenção coletiva. Diante do conflito, é necessário eleger um órgão isento para resolver o conflito. E o Ministério Público, de acordo com o que diz a Constituição e as leis,
é o órgão apto para resolver esses conflitos, tanto na iniciativa privada quanto no setor público. Então, o Ministério Público pode estabelecer um processo de mediação, um processo de arbitragem e, evidentemente, não chegando à solução, em último caso, deve-se recorrer ao Poder Judiciário. Hoje em dia, como vocês atuam na resolução desses conflitos no setor público? O Ministério Público sempre recebe solicitação por parte dos sindicatos, por parte de empresas, por parte de agentes públicos para intermediar conflitos coletivos de trabalho. Então, nós temos uma atuação muito grande nessa questão, tá? E vamos intensificar essa atuação a partir do momento que foi criada uma Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, né? Agora estabelecendo como uma das metas prioritárias do Ministério Público do Trabalho a atuação em questões sindicais. E isso é importante porque a Declaração de Direitos e Princípios Fundamentais do Trabalho da OIT de 1998, ela estabelece 4 categorias temáticas de direitos fundamentais. A primeira delas é a liberdade sindical e negociação coletiva. A segunda é o combate ao trabalho escravo. A terceira é a proibição de discriminação. E a quarta, a abolição do trabalho infantil. E como é que essa coordenadoria vai funcionar, hein, doutor Ricardo? Bom, essa coordenadoria ela é nacional. Tá? Eu fui nomeado pelo Procurador-Geral o coordenador nacional. Vamos fazer a primeira reunião amanhã, aqui em Brasília, inicia amanhã, né, e vai até quarta-feira. E a partir dessa discussão, que é nacional, vem procuradores de todo o Brasil, nós podemos estabelecer algumas orientações para uma atuação do Ministério Público uniforme, coordenada, articulada nessa matéria específica, tudo que diga respeito à liberdade sindical, como direito fundamental que é de todos os trabalhadores nas constituições democráticas, com previsão também nos principais tratados internacionais sobre direitos humanos. Então é uma matéria relevantíssima e que não há como o Ministério Público do Trabalho ficar fora dessa discussão. Então a Coordenadoria Nacional ela vai propiciar que essa discussão seja travada de uma forma coordenada e não cada procurador atuando como bem entende na sua região. O objetivo é padronizar então, e fortalecer, né? Nós sabemos que essa articulação acaba fortalecendo a instituição. E, evidentemente, atuar também junto ao Congresso Nacional, pressionar pela aprovação desses instrumentos internacionais que estão tramitando ali, uma é a Convenção 151, né? Provavelmente vamos atuar também na defesa da Convenção 87, que trata da liberdade sindical. Tá? Então, são várias atuações, né? Atuações jurídicas, entrar com as ações necessárias para a defesa tanto do direito fundamental dos trabalhadores quanto da prestação de serviços públicos e essenciais necessários à sobrevivência da comunidade. Tá? E também é uma atuação que não é bem judicial, que vai ser administrativa, no caso da mediação, no caso da arbitragem, e junto ao Congresso Nacional. Lembrando que o Ministério Público ele pode manejar o inquérito civil, é um procedimento administrativo que investiga fatos. Né? Então, recebendo uma denúncia de violação ao direito fundamental de greve, de práticas antissindicais, o Ministério pode atuar, né, levar esse inquérito adiante, dele pode resultar um termo de ajustamento de conduta, ou mesmo pode entrar com ação civil pública para coibir práticas que tenham esse objetivo. Tá. Como é que vocês lá no Ministério Público do Trabalho veem, por exemplo, essa proposta de discussão ainda que está acontecendo dentro do governo sobre lei de greve, onde o governo pensa em restringir a greve em setores considerados estratégicos, essenciais? O trabalhador que presta esse tipo de serviço e não vai poder fazer greve, como é que ele, numa situação de conflito, vai poder fazer valer seus direitos ou reivindicar o que quer que seja, hein, doutor Ricardo? Nós temos na Constituição, né, a garantia da greve e uma lei que deve disciplinar as atividades essenciais, né, por atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. No caso do setor público, uma lei específica. Evidentemente que não pode o legislador, ao aprovar essa lei específica, esvaziar o direito de greve sob o argumento de que todo serviço público é essencial. Né? Não é isso que a Constituição diz. Então, o legislador ele tem uma atuação nessa questão, ele deve disciplinar o direito de greve, mas ele não pode esvaziar aquele núcleo essencial que está previsto na Constituição. Tá? A OIT, em casos extremos, ela prevê que é possível até proibir um trabalhador de fazer greve, mas esse trabalhador ele tem que estar
com uma condição de trabalho especial. Ele tem que ter uma vantagem em relação a outros trabalhadores que podem fazer greve, que realmente o diferencia. E aí sim haveria uma justificativa. Mas no nosso caso, a única categoria que tem proibição expressa tanto de sindicalização quanto a greve são os militares. Fora isso, me parece muito questionável a proibição de greve em atividade pública ou atividade essencial. Deve-se garantir um mínimo de prestação de serviço, mas não a proibição da greve. Aí já extrapola a Constituição. Tá? Eu não tenho dúvida com relação a esse posicionamento. Tá ótimo. Doutor Ricardo, muito obrigado pela presença do senhor aqui nos Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e espero retornar para prestar novos esclarecimentos. Muito obrigado. E a você, internauta, um muito obrigado também e até a próxima.